Bom, pessoal, vamos abrir agora para perguntas. Temos algum questionamento para a Kátia? Nossa, então a aula foi boa, né? Pessoal nas regionais, pode falar, Rio Grande do Sul. Felipe Cruz, operadora do Autoclin, diretor assistencial. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá. Não, a primeira coisa que eu queria comentar, assim, muito boa a tua apresentação, bastante extensa sobre o assunto, cheia de riqueza em detalhes. Eu sinto falta ainda da interferência da agência no sentido de tangibilizar ações de prevenção primária no que se refere à parte econômica do negócio, certo? O que ocorre? Os clientes cada vez mais têm uma facilidade de trocar de plano de saúde em função das questões relacionadas à produtividade. Desculpa, eu não estou conseguindo te escutar, está picotando muito. Acho que é melhor você chegar perto do microfone e falar mais devagar, né? Ok. Consegue me ouvir melhor agora? Agora sim. Melhorou. Perfeito. Então, como eu estava referindo antes, eu sinto falta ainda de respostas da agência no sentido de tangibilizar ações de prevenção primária por razões econômicas. Tá? Se vocês me permitem um pouco dissertar sobre isso. A facilidade dos beneficiários de mudar de plano de saúde atualmente em função de questões de portabilidade, ela tem desestimulado o investimento por parte das operadoras em prevenção primária. Explico. O governo brasileiro, quando ele faz ações de prevenção primária, coloca campanhas para que as pessoas não fumem, investe em capilarização da assistência primária nos postos de saúde, etc., ele trata de um universo de pacientes que é imutável. Os planos de saúde, as operadoras de saúde, elas trabalham com grupos amostrais desse universo que são variáveis, o que significa que todo investimento que eu faça em prevenção de saúde para os beneficiários que estão na minha carteira de clientes, né, uma hora esses beneficiários vão sair dessa carteira, vão ser renovados em função da volatilidade do mercado, por beneficiários que não tiveram controle de fatores de risco, e eu vou estar sempre insistentemente investindo na saúde do beneficiário sem que eu necessariamente obtenha retorno. Né? Vocês sabem que eu vou obter retorno nesses casos para os pacientes que ficarem comigo essencialmente a longo prazo. Né? Então, tu comentasse sobre a questão de relacionamento da obesidade com cânceres. Né? Então, faz 10 anos que vem se falando no Lancet, no New England Journal of Medicine, em diversos outros periódicos científicos, da relação com câncer de mama, de útero, de vesícula, certo? De pâncreas, melanoma, né? Mas assim, eu vou tratar a obesidade e vou ter um programa que vai me custar, né? De que modo eu vou obter o retorno desse investimento? Entende que uma alternativa que eu vejo para isso seria vocês monitorarem os investimentos em atenção primária, em prevenção primária e promoção da saúde, e o paciente, quando saísse da carteira, esse dinheiro retornasse para a operadora que fez o investimento. Eu acho que isso seria uma forma de tangibilizar e de tornar factível esse investimento. O que vocês acham disso? Então, eu primeiro vou falar uma coisa para você assim. Nós temos percebido, e aí retorno de várias operadoras que nós temos visitado também, que estão investindo nessa organização do cuidado, elas acabam tendo também um retorno, porque o beneficiário é a empresa, você diminui a sinistralidade e você aumenta a fidelização. Tá? Então, a fidelização é uma forma de você mostrar. Se você vai na empresa, você organizou lá na empresa X, viu os fatores de risco, organizou, diminuiu a sinistralidade, a hospitalização, você organizou, isso tem um retorno. Tá? A outra questão é, alguns programas, né, os programas de promoção e prevenção, eles têm alguns incentivos regulatórios, e que a gente está fazendo também uma discussão de alguns incentivos na agência. E essa rotatividade, na verdade, assim, quem tem plano de saúde, a não ser que saia do mercado, como a gente teve, né, uma perda de beneficiários grande, né, há 2 anos, 3 anos atrás, né, eles acabam rodando de operadora para operadora. E trabalhar com a organização do cuidado foi, como eu falei, é para todos. Eu não sei se a atenção primária em saúde são para todas as operadoras, porque requer, né, mais atributos, mais organização, mais investimento. Mas a organização do cuidado, a coordenação,
da gestão, fazendo a gestão da informação, eu acho que é para todo mundo. E investir em prevenção é para todo mundo, que o beneficiário que aqui está hoje está ali amanhã. E a questão da obesidade, nós também fizemos um manual que está lá no portal. E ele traz, por exemplo, você pode trazer para você o pediatra. Você pode trazer para você o gineco, né, o ginecologista. Por quê? Uma mulher gestante, né, ela tem alguns fatores de risco que ela pode vir gerar uma criança que vai ser obesa. Né? A criança ela tem que brincar, a gente tem que ver a alimentação. Então, assim, ali a gente tem alguns fluxos de cuidado necessário e que a gente quer conversar, né, com as operadoras. Ele está disponível lá no portal. Depois, se vocês quiserem, pode baixar. Nós temos um e-mail lá na GGRAS, que é o ggras.dipro@ans.gov.br, que a qualquer momento a gente senta com a operadora, seja numa reunião presencial, ou por telefone, ou até videoconferência, para tentar ajudar a definir programas, de acordo com a capacidade da operadora, e a tentar ajudar nessa organização. Né? Então, e a outra questão estamos revendo, né, estamos discutindo que incentivos regulatórios nós podemos pensar para aquelas operadoras que trazem para a gente, para a população, né, para a sociedade, melhores resultados em saúde. Foi aquilo que eu falei. Eu não quero só me preocupar com a diminuição de internação por doenças sensíveis à coordenação do cuidado, mas eu quero olhar o fluxo desse beneficiário na rede. Se ele estava aqui na operadora, né, então, por que aqui eu não olhei a hemoglobina glicada, não controlei, não botei num programa, enfim? Eu só vou olhar quando eu amputar o dedinho. Então, a gente precisa investir na saúde suplementar com esse conceito. Tá? Não sei se eu te respondi. Não, perfeito. Eu concordo contigo plenamente com relação ao cuidado ser universal. Eu acho até que se todas as operadoras pensassem simultaneamente nisso, a gente teria uma retenção do avanço da inflação em saúde. Porque a inflação em saúde realmente é isso. A gente não cuida e os custos aumentam, certo? Agora, pela definição de valor do dinheiro no tempo, se a gente for empenhar um dinheiro em prevenção e tu me disser que o retorno é eu manter o cliente na carteira, eu já retenho o meu cliente na carteira, entendeu? Eu acho que a agência tem que pensar em coisas mais criativas para a gente fomentar esse tipo de política em larga escala. E eu acho que uma dessas políticas é um incentivo econômico financeiro. Então, que a gente chama de alguns incentivos regulatórios. Você tendo ideia sobre isso, nós estamos abertos. Manda lá para o e-mail da gente, porque a gente está fazendo essa discussão e será bem-vindo. Tá bom? Ótimo. Obrigado. Nada. Boa tarde, Carol São Francisco. Na realidade, não é nem uma dúvida, né, mas um questionamento, que eu vi toda a sua apresentação, ela é bem pautada na saúde, né, médico-hospitalar. Queria entender melhor porque, assim, para as odontologias, o que vocês podem alterar, até para... Eu vi que você falou da equipe multidisciplinar, mas também tem outras coisas que precisam ser revistas. Quais são as outras ações, até para que essas operadoras possam inscrever mais programas? Isso precisa estar mais adaptado para o segmento odontológico. Quais seriam essas ações? Você está falando em relação aos programas? Quais são os programas? Então, tem programas que a gente começa a trabalhar com a prevenção em odontologia. Você começa a trabalhar desde a alimentação, né, a indicação da alimentação, na higiene bucal do bebê, né, na higiene, na escovação. Você ir nas empresas, por exemplo, oferecer lá, tem operadora que tem um caminhão. Ela vai lá na empresa e faz um diagnóstico, né, porque é o diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico precoce serve tanto para médico hospitalar quanto para odontológica. O perfil, né? Porque as pessoas vai ter o plano odontológico e ela vai usar, ela vai procurar o dentista quando tiver com dor de dente. Então, esse conceito tem que mudar. A gente pode também sentar junto, tem manual que a gente fala sobre isso, né? Mas trabalhar com a prevenção. E uma das formas de prevenção também é a comunicação. Né? A parte odontológica também tem muito a ver com a alimentação.
Você pode pegar a São Francisco, ela tem também médico hospitalar, né? As mulheres gestantes têm problema de dentição, às vezes, gengiva, né? Então, é olhar para a saúde como um todo, né? A gente tem que olhar para o cuidado como um todo. A boca é a entrada, ela faz parte, né? Mas assim, as operadoras têm que investir, sim. A gente tem poucos programas, tá? Mas vai ter algum programa que poderá ser inscrito somente para odontologia, por exemplo? Ele existe lá. Não, ele existe. A gente tem até 2 inscritos, um de gestantes e um de diabéticos, mas a gente tinha um também sobre diminuição de perda dentária em crianças, que isso ainda acontece. Se você for ver, a cárie é a doença que pega 80% dos brasileiros. É uma doença crônica muito alta. Então, vai poder escrever um programa relacionado a isso? Ele é só odontologia. Tem programas... Não, ele foi reprovado quando foi inscrito. Ele foi reprovado porque ele não atingiu... Porque assim, você tem que ter justificativa, população-alvo, indicadores, né? Indicador de processo, indicador de resultado. Então, por exemplo, se você fala que a tua população-alvo são 10 mil beneficiários e você me diz que a tua são 10 mil beneficiários e você coloca ali, por exemplo, que você só vai ter 50 beneficiários, o programa é reprovado. Se você estiver devendo CIP ou DIOPS para a agência, o programa é reprovado. Então, tenta dar uma olhada por que ele foi reprovado e pode ligar à vontade, que a gente ajuda, manda e-mail que a gente ajuda a formatar. Tá. Mas ele tem que ter uma coerência. Eu falo, por exemplo, envelhecimento da população, por exemplo, nesse caso, né? Você está falando da cárie. Então, assim, a tua população, quem seria a sua população? São todas as crianças de que tal faixa etária? Aí a tua justificativa tem que me trazer dados epidemiológicos e demográficos dessa população. Aí eu tenho que olhar se as tuas atividades vão te levar a esses resultados. Se os teus indicadores de processo estão calcados nessa atividade. Exemplo, vou fazer um grupo para obesidade, né? Vou trabalhar a obesidade. Total de beneficiários participantes do programa que participaram das oficinas de cozinha lá. Esse é um indicador de processo. Indicador de resultado. Total de beneficiários que diminuíram, pelo menos, teve 5% do IMC, redução, no tal período de resultado. Então, assim, foi reprovado por algum desses critérios que não exatamente, tá? E porque hoje o exclusivamente odontológico pode ter só um profissional, uma categoria, tá bom? Mais alguém querer fazer lá no fundo? Oi, eu sou a Simone do Plazac Saúde e eu tenho, na verdade, uma dúvida, um questionamento, não sei como que vai ser interpretado. Mas, assim, eu coordeno um programa de promoção em saúde na operadora que eu trabalho. E tem muita recusa, principalmente dos pacientes jovens. E a gente tem estudado isso na nossa carteira. E, como bem você colocou a respeito de quando foi feito aquele trabalho do tabagismo, então houve uma diminuição. E eu penso que é a comunicação, a informação que realmente influencia. A agência ela pensa alguma coisa junto com o Ministério da Saúde para lançar em mídia, para ajudar a gente nesse ponto, porque eu tenho uma recusa de quase, assim, chutando assim por alto, de 60% da minha população abaixo de 30 anos para aderir ao programa. Qual é o programa? De prevenção. Mas em que área de atenção e que linha de cuidado? Hipertensão e diabetes. Aí a gente faz pela busca de exames, né, relacionados a atendimento médico. Que eu vou te propor. Coloca seu programa para mim, que eu sento depois, assim, porque eu preciso olhar até a sua forma de captação e o que você está propondo como atividade. Tá. E que horário tem essas atividades? Porque, por exemplo, se você faz um programa para pessoas que trabalham no horário do trabalho, elas não vão aderir. A gente já fez esse filtro e está trabalhando horários alternativos. Se eu trabalho a informação, assim, como que você... Uma das coisas que é importante em saúde, mudança de hábito e tudo,
E a gente tem falado muito sobre a tecnologia da informação e da comunicação. Como eu vou captar? Então, a agência, periodicamente, tem informação no portal, como essa semana está lá no portal, falando sobre atividade física, pedindo a todo mundo para fazer, né? E passando para vocês dados que vocês podem mandar por o quê? Aplicativos, né? A gente está trabalhando com aplicativos. Né? Manda no boleto, chama para atividade, vamos correr, vamos fazer. Houve uma adesão melhor com o aplicativo, mas eu penso que a informação em mídia, eu acho que isso nos ajudaria. Ela é importante, mas assim... Se a agência tem alguma coisa com o Ministério... Não, o que a agência tem, assim, a agência publica no portal da agência, a agência tem Twitter, tem algumas informações que ela passa e ela vai lançando para a sociedade, né? Com o Ministério da Saúde, a gente faz parte do Comitê Gestor de Doenças Crônicas Não Transmissíveis com o Ministério da Saúde, mas que, por enquanto, não está tendo reunião, né? Foi suspenso por um período pelas mudanças. Então, assim, gente, vamos fazendo. Eu vou colocar uma coisa para vocês que eu acho de suma importância. Tem que começar de cima para baixo, de baixo para cima e dos lados. A gente tem que se movimentar e catucar. Né? Então, assim, se precisar de ajuda para formular o programa, estamos lá disponíveis. Vou enviar a nossa dificuldade até para conhecimento. E aí a gente vai conversando. Se vocês quiserem ir lá no Rio para a gente conversar, a equipe está lá, ou por telefone, ou por e-mail. Tá bom? Certo, obrigada.